Fala, pagadores de impostos, bem-vindos ao canal Vando Soares. No meio aí de festas, depois deste Natal, a gente chega com mais um vídeo para falar de gastos que estão acontecendo no governo Lula, gastos que não deveriam acontecer, principalmente se tratando de uma primeira-dama, conhecida como esbanja, e que, infelizmente, retrata, sem sombra de dúvida, dois pesos e duas medidas da forma como é tratada, principalmente pela imprensa militante. Ou seja, se for pessoas da esquerda, o tratamento é diferenciado demais. A mídia passa pano, é tudo uma maravilha, está tudo certo, pode fazer o que bem entender com o dinheiro público. Mas, se fosse, imaginem só a senhora Michele, né? Primeira-dama, que esteve ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro no governo de 19 a 22 aqui no Brasil. Imagine se a primeira-dama na época, Michele, fizesse 1/3 ou até menos que isso do que apronta a primeira-dama do Brasil atual, a Janja Esbanja. Para você que está chegando, seja bem-vindo. Não me conhece, eu sou Vando Soares. Deixa aqui seu like, se inscreva neste canal. A gente aborda vários temas e assuntos, de política econômica à economia em geral, a assuntos triviais, principalmente no que tange respeito ao governo atual e também a medidas governamentais que não colaboram para o desenvolvimento do país. Ao contrário, levam o país ainda para mais longe de uma economia sólida. Vamos lá. Hoje, o jornal Estadão, e eu digo hoje, eu estou gravando esse vídeo em 26 de dezembro de 2024, o Estadão traz uma matéria, e você pode checar essa matéria aí lá no próprio site do Estadão, dando conta que, olha, que loucura, minha gente, imaginem só, né? Algo que eu considero, inclusive, muito grave, gravíssimo. Primeira-dama, de acordo com o jornal, possui 12 pessoas que são remuneradas pelo governo e que ficam inteiramente à sua disposição. Ou seja, eu gostaria de perguntar a você que, inclusive da esquerda, que votou no Lula, você também votou na Janja? Eu não votei na Janja, você votou? Porque a Janja, ela é presidente da República? Ela tem algum papel fundamental no governo? Porque, na verdade, a primeira-dama, isso no mundo todo, a gente sabe que é um cargo, abre aspas, para cargo, de maneira simbólica. É alguém que é a esposa do presidente da República e deve ser tratado apenas como esposa, né? Esposa, e nada mais do que isso, até porque a gente sabe que a primeira-dama é um termo que referencia apenas a um determinado status de ser esposa de um primeiro líder, um chefe de governo, um presidente de uma nação, como é o caso aqui do Brasil. Mas como ela não tem cargo nenhum, o governo federal, por sua vez, não deveria dispor de certas regalias, né, para esta senhora, né? E a gente vê, por exemplo, quando foi realizado o Janjapalooza, imaginem só, né? Mais de 35 milhões gastos num evento que foi apenas para alegrar os bolsos daqueles que defendem aí o sistema atual, né? O governo, ou por que não dizer, o regime de Lula e da própria Janja. E esse dinheiro que naturalmente não volta. E não é o Lula que está pagando isso, né, minha gente? Vamos combinar. Quem paga a conta, afinal de contas, somos nós, trabalhadores, que pagamos impostos e, diga-se de passagem, haja impostos. Agora, sai essa matéria no dia de hoje, dando conta que ela tem 12 funcionários públicos, que inclusive foi confirmado pelo próprio SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, dando conta que essas pessoas ficam à disposição de Janja. Para vocês terem ideia, ter a noção do que está acontecendo, a Janja, por exemplo, ela tem 8 policiais federais que ficam fazendo a sua segurança completamente à disposição dela. Alguém lembra aí da senhora Michele precisar de 8 funcionários públicos bancados pela população brasileira à disposição dela para tudo o canto que ela vai,
enfim, nos festivais, onde que ela costuma dar vexame, né? Você lembra disso? Óbvio que não. Mas a Esbanja tem este grupo de funcionários à disposição, pago por mim e por você. Para você ter ideia, além dos 8 policiais federais, tem um fotógrafo que já desembolsaram para ele cerca de R$180 mil do cofre público, do dinheiro do pagador de imposto, eu e você, só para que tirem fotos da primeira Esbanja. E é uma denúncia feita pelo jornal Estadão. É bom lembrar, senhoras e senhores, que o Estadão é um jornal que sempre teve o lado mais voltado para a esquerda. Embora assim, nem a esquerda vem suportando mais a própria Esbanja, que inclusive, recentemente, recebeu, né, orientações por parte de pessoas do governo, principalmente o pessoal do marketing do governo, para que evitasse abrir a boca e falar. Porque todo mundo sabe que quando a Esbanja fala, alguma coisa de ruim acontece, salvo engano, e você vai lembrar muito bem, o Elon Musk sabe muito bem disso, não é verdade? Quem não lembra aí dela ter falado, né, ou xingado um dos grandes nomes hoje do governo dos Estados Unidos de Donald Trump, que é o Elon Musk, responsável aí por foguetes que dão ré. Ele que é aí responsável, sócio proprietário da Starlink, né? Enfim, um cara que é um gênio, conhecido como um gênio mundial, não só em termos tecnológicos, mas também de inteligência pessoal, que é indiscutível a pessoa do Elon Musk. Que ela chegou àquele ponto do tal do fuck you. Lembra muito bem, que eu não gostaria de repetir aqui, mas foi dito pela própria Esbanja. Então, este escândalo demonstra claramente que o governo federal não tem nenhuma preocupação com o que está acontecendo no Brasil hoje, que é principalmente a saída de dólares do Brasil, essa evasão de dinheiro do país, que já vem acontecendo ao longo dos 2 últimos anos governado por Lula, essa defasagem econômica e, acima de tudo, o descontentamento pela falta de responsabilidade fiscal. O governo não passa segurança nenhuma e não apresenta plano seguro, principalmente para os investidores. E qualquer país sério, senhoras e senhores, sabe muito bem que qualquer país que queira avançar e tirar sua população da pobreza, ele vai olhar muito seriamente para as questões econômicas, abrir espaço para a indústria, fomentar o comércio e trazer investidores. Ou seja, trazer investidores para o Brasil para que o dinheiro circule mais e o dinheiro circulando mais, ele gera emprego, distribui melhor a renda, né? Faz com que a economia fique aquecida de maneira natural, sem forçação, como o governo Lula vem fazendo, principalmente com sua política econômica, né? Para passar uma impressão de que o PIB está crescendo e que o momento econômico é maravilhoso, e todo mundo sabe que não. Porque os olhos do mundo, principalmente dos economistas do mundo todo, reconhecem que Lula, e hoje a situação fiscal do Brasil é muito grave e só está nas mãos só depende do próprio governo. Porque não adianta apenas o Banco Central, por exemplo, inclusive hoje, dia 26 de dezembro, o Banco Central anunciou mais de 3 bilhões, tá, na questão que envolve venda de dólar, para poder conter a subida do dólar, né? Então, isso aí é enxugar gelo, a gente já falou aqui. Se o governo não resolver cortar os gastos que ele vem fazendo, e olha que o Lula gasta muito. Na história do Brasil, ninguém gastou tanto como o governo Lula. Principalmente em 2 anos. Num curto período de tempo, ele está levando o Brasil à falência. E quando chegar ao fundo do poço, porque tem muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo com o Brasil, e só vai entender quando, agora, daqui a 3, 4 meses, hoje que a gente já reclama dos altos preços praticados, né, nas gôndolas dos supermercados, nos alimentos, na gasolina, né, no combustível e também aí, principalmente em produtos importados, vai chorar ainda mais se esse dólar permanecer no nível que está e só crescendo. Nunca, nos últimos 18 anos, tanto dinheiro saiu no Brasil para aportar em moeda
a americana, como é o caso da atualidade, acontece com o dólar. Muita gente está fazendo isso, está comprando dólar, não é para ficar rico, não, é para se proteger da política econômica do governo, porque sabe que, embora o dólar venha a cair mais tarde, pelo menos o seu dinheiro, o seu real que está derretendo, não virará pó, principalmente nos próximos 2 anos. Para que o Brasil saia disso, só tem uma forma. Primeiro, o governo tomar medidas sérias, cortar principalmente esse número exorbitante de ministério, cortar gastos absurdos que a gente acompanha do governo federal. E, por exemplo, medidas como esta da primeira-dama, da Esbanja, né, de ter 12 funcionários à sua disposição, pagos pela população brasileira, pelo pagador de imposto, né, gerando 1.200.000 só até agora, de gastos com a Janja, fora aqueles outros gastos que a gente já sabe de viagens, porque está fora desta contabilidade, hotéis caríssimos, com diária de 60 mil, 70 mil, entendeu? Além de começar o governo já muito mal, né, trocando os móveis por móveis caríssimos, né, camas de 100 mil, sofá de 300 mil, só coisas absolutamente absurdas de alguém que se diz pai dos pobres, mas que, na verdade, odeia os pobres. Para mim está muito claro que esse governo aí, ele passa longe, né, de adorar ou de gostar dos pobres. Porque o que o pobre no Brasil hoje está sofrendo ainda é pouquinho do que vai acontecer nos próximos 2 anos se esse governo continuar assim. A dívida do Brasil chegou em patamares altíssimos, está ficando impagável por conta da política administrativa de Lula. Se os nossos deputados, senadores, não começarem a pautar o impeachment de Lula, o Brasil vai quebrar de uma maneira que vai ficar quase que irrecuperável. Nós estamos se aproximando de uma situação muito caótica que viveu a Argentina e que hoje a gente vê um governo sério, como é o caso lá do Milei, né? O Milei recuperando a Argentina, trazendo a queda da inflação de 150% para 2%, com metas para chegar a 1% em 2025. E melhor, hoje a moeda sul-americana, que está acima do real, está mais valorizando, o Brasil está perdendo para a moeda argentina, senhoras e senhores. Tudo porque tem um presidente sério lá, que está fazendo um trabalho sério, um presidente de direita que está cortando na carne. Para você ter ideia, uma informação que saiu nas últimas horas, dando conta que o Milei, ele cortou, por exemplo, cerca de 20 bilhões, né? Exatamente, 20 bilhões em cortes de gastos do governo que lá está na Argentina. Os cortes de gastos deles fluíram efeitos e ele vem cortando ao longo do tempo, vem recuperando a economia e já vem fechando mês pós mês em superávit. Ou seja, a Argentina hoje está produzindo capital, enquanto o Brasil está perdendo capital. O Brasil está num déficit absurdo que a cada dia que passa torna-se mais caro. Tudo porque o governo está agasalhando a turma da esquerda, os deles, com Lei Rouanet, que chegou a 18 milhões para os artistas ficarem caladinhos, os jornalistas de rádio aqui no Rio de Janeiro, eu sou aqui do Rio de Janeiro, a gente tem aqui, eu não posso dizer o nome das emissoras, mas as grandes rádios todas, aquela que é primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto lugar, todas elas recebem verba do governo federal para ficarem quietinhas e mentindo o dia todo, porque eu não vejo jornalismo sério nesses radialistas e nesses jornalistas. Uma vergonha terrível que a gente vive enganando a população, passando a mão na cabeça do senhor Lula da Silva, que não tem responsabilidade nem segurança fiscal, e infelizmente o Brasil está no que está. E, para variar, a esquerda, o governo federal sempre culpando a direita, sempre a direita que é culpada por tudo aquilo que a gente vive de ruim nesse país. Lamentamos profundamente. Então está aí mais um escândalo de gastos da Esbanja, exposto pelo jornal Estadão, e a gente acompanhando tudo da nossa política nacional e também das questões econômicas. É Deus no comando, porque sem ele, meu amigo, fica difícil. Lula está definitivamente destruindo o país com as próprias mãos.
Vando Soares, do Rio de Janeiro, pediu humildemente para você deixar um like nesse vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Pediu humildemente para você se inscrever neste canal, estar acompanhando aqui os nossos conteúdos. Beijo, abraço, saudações, saúde e paz.